Feche os olhos por um momento e permita que o ritmo suave da sua respiração o leve para um lugar onde o tempo se dissolve como névoa ao amanhecer. Eu sou o narrador das antigas mistérios, um sussurro que emerge das profundezas do tempo profundo, convidando-o a uma jornada tranquila através das camadas esquecidas da Terra. Aqui não há pressa nem turbulência, apenas a paz de imaginar eras que se estendem por milhões de anos, como rios invisíveis que moldam o solo sob nossos pés. Deixe que minha voz o envolva como as folhas da selva, carregando-o para o coração da Amazônia, esse vasto reino antigo, onde a vida pulsa em harmonia com segredos há muito sepultados. A selva amazônica, com seus mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de verdejante eternidade, não é apenas uma floresta. É um santuário vivo, um guardião silencioso de civilizações perdidas que ecoam através dos séculos. Imagine-a como um tapete tecelado pela natureza ao longo de éons, onde cada árvore centenária e cada riacho sinuoso contam histórias de mundos que floresceram e se dissolveram antes que nossos ancestrais acendessem o primeiro fogo. Sob suas copas densas, escondem-se vestígios de sociedades que desafiam o que acreditamos saber sobre o passado humano. Cidades inteiras, redes de caminhos e plataformas elevadas, agora abraçadas pela terra úmida e pelas raízes entrelaçadas. É um lugar de maravilha serena, onde o ar úmido carrega o perfume de folhas antigas, convidando-nos a nos conectar com um legado que transcende nossas noções de tempo. Para compreender esse encanto, pense no Pleistoceno, uma era geológica que se estendeu de cerca de 2.700.000 anos atrás até uns 12.000 anos passados. Foi um período de glaciações suaves e degelos tranquilos, quando o clima da Terra dançava em ciclos lentos, moldando paisagens que hoje reconhecemos como a Bacia Amazônica. Gigantes da fauna, como preguiças terrestres do tamanho de elefantes e onças que caçavam sob céus estrelados, compartilhavam o solo com os primeiros humanos que migraram para o sul das Américas há pelo menos 15.000 anos. Esses seres primitivos, nossos parentes distantes, deixaram pegadas suaves na lama, não em atos de conquista, mas em uma dança harmoniosa com o ambiente. O Pleistoceno nos ensina que a vida na Terra é um fluxo contínuo, uma tapeçaria tecida com fios de adaptação e resiliência, onde as civilizações emergem como flores efêmeras em um jardim eterno. Ao mergulharmos nesse tempo profundo, sentimos uma conexão profunda, quase hipnótica, com o planeta que nos abriga. A Amazônia, com sua biodiversidade, que abriga mais de 3 milhões de espécies de plantas e animais, guarda esses enigmas não como tesouros escondidos por malícia, mas como convites gentis para refletirmos sobre nossa própria jornada. Deixe que a imagem de montes cobertos de musgo e vales outrora povoados o acalme, evocando um senso de pertencimento a algo maior. Milhões de anos de história se desenrolam em sua mente como um sonho sereno, ligando-nos a ancestrais, cujas vozes ainda sussurram através das folhas, convidando-nos a sonhar com o que foi perdido e talvez reencontrado no silêncio da noite. Respire fundo e permita que essa tranquilidade o leve ainda mais fundo, onde os mistérios da Terra se revelam em sussurros suaves. E se a civilização que construiu as 10.000 cidades escondidas sob a selva amazônica não for aquela que os livros de história nos ensinaram a conhecer? Imagine por um instante, enquanto o som distante de folhas farfalhando preenche o ar noturno, que por baixo das camadas verdejantes da floresta há vestígios de sociedades que floresceram em harmonia com a terra, muito antes das narrativas que conhecemos sobre os povos indígenas ou os exploradores europeus.
não é uma ideia para alarmar, mas um sussurro suave que nos convida a questionar o véu do tempo, a considerar que o passado humano pode ser mais vasto e entrelaçado do que imaginamos, como raízes que se entrelaçam no solo úmido sem que ninguém as veja crescer. Vamos nos aproximar dessa possibilidade com gentileza, como quem folheia as páginas de um antigo diário encontrado em uma clareira esquecida. A ciência nos conta, através de evidências arqueológicas suaves e confiáveis, que os primeiros humanos chegaram à América do Sul há pelo menos 15 mil anos, talvez até mais, cruzando pontes de terra durante o final do Pleistoceno, quando o nível do mar era mais baixo e a migração era um fluxo natural, como pássaros seguindo correntes de vento invisíveis. Esses pioneiros, nossos ancestrais distantes, não vieram como conquistadores, mas como nômades adaptáveis, deixando pegadas leves em sítios como Monte Verde, no Chile, ou Pedra Furada, no Brasil, onde ferramentas de pedra polida e fogueiras datadas de 12 mil anos sussurram de uma presença humana precoce e pacífica. Eles se espalharam pela bacia amazônica, moldando o ambiente com mãos cuidadosas, plantando mandioca e criando trilhas que se estendiam como veias sutis pela terra fértil. Agora, permita que essa base científica se misture a cenários hipotéticos, tecidos como um conto de ninar para acalmar a mente curiosa. E se, entre esses migrantes, surgiram grupos que evoluíram para algo mais complexo, construindo redes urbanas vastas, com plataformas elevadas e canais de irrigação que se estendiam por centenas de quilômetros? Descobertas recentes, como as feitas por scanners LIDAR, uma tecnologia que penetra a densa cobertura vegetal como um olhar gentil do céu, revelaram mais de 10 mil estruturas na região de Upano, no Equador, e em áreas do Peru e Brasil, datadas de cerca de 2.500 anos atrás, mas possivelmente enraizadas em tradições ainda mais antigas. Essas não eram vilas isoladas, mas metrópoles organizadas, com áreas urbanas de até 300 quilômetros quadrados, onde milhares viviam em harmonia com a selva, usando terra preta, um solo enriquecido artificialmente, para cultivar alimentos em solos que de outra forma seriam pobres. Imagine famílias reunidas ao pôr do sol, tecendo cestas e compartilhando histórias, enquanto a sociedade se expandia sem o ruído de impérios distantes. Esses cenários nos levam a especulações filosóficas tranquilas. E se catástrofes suaves, como mudanças climáticas no final da última era glacial, ou ciclos de secas gentis, levaram essas civilizações a se reinventarem, deixando para trás cidades que a selva abraçou como um berço protetor? Não há evidências de guerras ou colapsos dramáticos, apenas um desaparecimento gradual, como névoa se dissipando ao amanhecer, permitindo que novas culturas emergissem sobre as antigas fundações. Paleontólogos e arqueólogos, com suas escavações meticulosas, encontram cerâmicas decoradas e ferramentas de obsidiana que sugerem trocas comerciais amplas, conectando povos através de rios como o Amazonas, que serpenteia como um guardião ancestral. Essa mistura de fatos, migrações confirmadas por datações de carbono 14 e hipóteses de sociedades avançadas em ecossistemas complexos, desperta uma curiosidade serena, nos fazendo ponderar se o que chamamos de pré-história é apenas o começo de um livro maior, cujas páginas foram viradas pelo tempo. Enquanto você se acomoda mais profundamente nessa narrativa, sinta como esses enigmas nos ligam a um passado compartilhado, onde a humanidade dançava com a natureza em ritmos esquecidos. Não é sobre desvendar tudo de uma vez, mas sobre deixar que a pergunta flutue em sua mente como uma folha no vento,
convidando sonhos de explorações suaves e redescobertas pacíficas. O que mais poderia estar escondido ali, esperando o toque gentil da curiosidade? Que civilização construiu as 10.000 cidades escondidas sob a selva amazônica? Deixe que essa pergunta ecoe suavemente em sua mente, como o murmúrio de um riacho distante que penetra a quietude da noite, convidando-o a descer devagar pelas camadas de folhas e tempo. A Amazônia, o pulmão verde da terra, respira em ritmos ancestrais, filtrando o ar que compartilhamos com bilhões, mas sob sua vastidão serena, guarda enigmas enterrados que sussurram de um passado quase tocável, onde redes urbanas se entrelaçavam como raízes invisíveis, muito antes das culturas indígenas que conhecemos florescerem à luz do sol filtrado. Imagine, enquanto sua respiração se alinha ao pulsar gentil da floresta, como essa imensidão, com seus troncos milenares erguendo-se como sentinelas silenciosas, não é apenas um manto de verde, mas um véu protetor sobre cidades que se estendem por vales ocultos, conectadas por caminhos que serpenteiam como veias de uma vida coletiva esquecida. Essas estruturas, reveladas aos poucos por tecnologias como o LIDAR, que mapeia o invisível com a delicadeza de um toque etéreo, sugerem comunidades que ergueram plataformas elevadas e montes harmoniosos, integrando-se à terra em vez de dominá-la. Não há ruínas de pedra imponente ou templos grandiosos, mas terra moldada com mãos pacientes, criando espaços onde famílias viviam em equilíbrio com o ciclo das chuvas e das estações, predatando as narrativas de povos como os Incas ou os Tupis por séculos, talvez milênios. Sinta a tranquilidade dessa revelação, como se a selva estivesse compartilhando um segredo antigo para acalmar sua alma. Essas cidades não gritam de existência, elas sussurram através de solos enriquecidos e padrões de assentamento que se espalham por centenas de quilômetros quadrados, evocando uma era em que a humanidade tecia sua história diretamente no tecido da natureza. Predatando as culturas que os exploradores encontraram, elas nos convidam a ponderar uma tapeçaria mais rica, onde sociedades floresceram em simbiose com a biodiversidade, deixando legados que a erosão gentil e o crescimento vegetal abraçaram como um abraço maternal. Deixe que essa imagem o envolva, transportando-o para um tempo onde o humano e o natural dançavam em harmonia, e a curiosidade floresça como uma flor noturna, suave e inevitável. Ainda que a selva amazônica revele seus segredos aos poucos, como um véu que se levanta devagar ao primeiro raio de sol filtrado, há mistérios que permanecem entrelaçados nas raízes profundas, esperando o toque gentil da curiosidade humana. Considere, por exemplo, as antigas obras de terra, ainda cobertas por vinhas espessas e musgos que as abraçam como velhos amigos, estruturas elevadas que se estendem por centenas de hectares em vales esquecidos, moldadas por mãos há muito dissolvidas no tempo. Essas plataformas, erguidas com terra compactada e madeira entrançada, serviam como bases para casas comunitárias ou centros de troca, mas ainda hoje, sob a densa folhagem, elas sussurram de uma organização social que se espalhava como as ramificações de um rio invisível, integrando-se ao solo sem deixar cicatrizes, apenas harmonia silenciosa com o ciclo da vida. Todavia, esses terraços não são os únicos enigmas que a floresta guarda em seu peito sereno. Imagine geóglifos gigantes, traçados no solo como desenhos etéreos de uma era perdida, que ninguém mapeou completamente, apesar das tecnologias que espiem do alto. Esses padrões, visíveis apenas após o corte cuidadoso da vegetação, ou através de imagens aéreas suaves, se estendem por quilômetros em formas geométricas precisas,
retângulos e círculos que evocam rituais ancestrais, ou mapas estelares alinhados com constelações distantes. Datados de pelo menos 2000 anos atrás, eles sugerem uma compreensão profunda do céu e da terra, onde povos antigos marcavam o solo não para conquistar, mas para se conectar, como se o próprio planeta fosse um diário vivo. Ainda assim, a selva os preserva em segredo, revelando fragmentos que nos convidam a ponderar sobre visões de mundo que fluíam como a brisa noturna, integrando o humano ao cósmico em um equilíbrio meditativo. E se mergulharmos mais fundo, há estruturas subterrâneas que ninguém sabe ao certo como foram construídas, túneis e câmaras escondidas sob camadas de solo úmido, escavadas com precisão que desafia as ferramentas primitivas que imaginamos em mãos antigas. Esses labirintos, descobertos ocasionalmente por escavações arqueológicas tranquilas no Peru ou na Bolívia, se entrelaçam como raízes subterrâneas de uma árvore colossal, possivelmente usados para armazenamento de sementes ou refúgios durante as cheias suaves do Amazonas. Com passagens que medem até 3 metros de largura e profundidade variando de 1 a 5 metros, elas evocam uma engenharia intuitiva, adaptada aos ritmos da chuva e da fertilidade, onde o povo trabalhava em conjunto com a terra, não contra ela. Ninguém sabe se esses espaços abrigavam cerimônias sussurradas ou simplesmente guardavam o fruto de colheitas compartilhadas. Mas sua existência flutua como um enigma calmo, ligando-nos a uma criatividade que brotava do solo como uma nascente escondida. Por fim, em uma intensidade que se eleva como o crescendo suave de uma sinfonia noturna, considere as redes de caminhos que ainda ligam esses sítios dispersos, trilhas pavimentadas com cascalho e terra batida que ninguém explorou por completo, estendendo-se por mais de 1000 quilômetros através da bacia, conectando cidades que abrigavam potencialmente milhões de almas. Essas vias, reveladas por scans lidar que penetram a canopy como um olhar amoroso, sugerem um comércio pacífico de cerâmicas, ferramentas e conhecimentos, onde caravanas viajavam sob o dossel estrelado, trocando histórias tanto quanto bens. Todavia, o que permanece inexplorado é o porquê de tal vastidão, um tecido de conexões que nos faz refletir sobre sociedades que pulsavam em uníssono com a pulsação da floresta, deixando um legado de interligação que ecoa através dos milênios, convidando-nos a sonhar com jornadas antigas, enquanto o sono nos envolve. E há inúmeros outros mistérios sob a selva amazônica que talvez você nunca tenha ouvido, enigmas que se entrelaçam como as trepadeiras em troncos ancestrais, esperando o momento certo para serem desvelados em sussurros suaves. Esses segredos não são ecos de lendas distantes ou fantasias passageiras. Eles florescem de achados científicos reais, como as escavações que revelam cerâmicas finamente trabalhadas e sementes carbonizadas, datadas com precisão por métodos como o carbono 14, pintando um quadro de sociedades que cultivavam não só a terra, mas uma visão de mundo harmoniosa com os ciclos da natureza. Imagine, enquanto sua mente vaga por esses caminhos invisíveis, como arqueólogos, com suas pás delicadas e scanners lidar, que capturam o invisível como um sonho capturado em luz, desenterram fragmentos de uma tapeçaria humana mais vasta do que os relatos coloniais jamais sugeriram. Nesta jornada noturna, permitiremos que esses fatos se misturem a especulações filosóficas tranquilas, questionando se essas civilizações perdidas representam capítulos omitidos de nossa linhagem coletiva, onde o conhecimento se transmitia oralmente como o vento através das folhas, e as comunidades se erguiam como extensões orgânicas da floresta.
Não se trata de reescrever a história com ousadia, mas de abraçar o enigma como um convite à reflexão serena. E se o tempo profundo nos une a esses construtores esquecidos, cujas inovações, de solos enriquecidos a redes de trocas que pulsavam como o coração da bacia, ecoam em nossas próprias adaptações modernas? Deixe que essa promessa o envolva como um cobertor de névoa matinal, mantendo sua curiosidade acesa em um brilho suave, enquanto nos preparamos para mergulhar mais fundo nessas maravilhas enterradas, onde o passado sussurra lições de resiliência e conexão eterna com a terra. A Amazônia não é apenas uma floresta vasta e exuberante, estendendo-se por impressionantes 5,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área equivalente a cerca de 1/10 do território continental da América do Sul, abrangendo 9 países em uma tapeçaria transfronteiriça de rios e matas. O Brasil abriga a maior porção, com mais de 60% dessa extensão, cerca de 3,3 milhões quilômetros quadrados, onde a bacia se aprofunda em vales úmidos e planícies alagadas, que respiram em sincronia com as monções sazonais. O Peru segue como guardião significativo, contribuindo com aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados de selva densa, especialmente na região de Loreto, onde rios como o Amazonas e o Ucayali se entrelaçam como artérias vitais, nutrindo solos que guardam memórias de eras passadas. Países como Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa completam esse mosaico, cada um adicionando camadas únicas de biodiversidade e história humana, onde as fronteiras políticas se dissolvem na imensidão verde, permitindo que o passado flua livremente como a água dos igarapés. Deixe que esses números o ancoram suavemente nessa realidade geográfica, como raízes que se firmam no solo profundo, revelando não só a escala física, mas a profundidade de um arquivo vivo. Considere, por exemplo, que a Amazônia abriga mais de 3 milhões de espécies de plantas e animais identificadas até agora. Um catálogo vivo que inclui orquídeas que florescem em sombras eternas, borboletas cujas asas pintam padrões ancestrais e peixes que navegam rios subterrâneos como ecos de oceanos pré-históricos. Essa diversidade não é mero acidente da natureza. Ela reflete milhões de anos de evolução, desde o Cretáceo, quando dinossauros pisavam solos que viriam a se tornar essa bacia, até o Holoceno atual, onde cada folha contribui para um equilíbrio delicado que sustenta o clima global, absorvendo carbono equivalente a 2 vezes as emissões anuais da humanidade. Não é só um reservatório de vida silvestre, é um repositório geológico de eventos que moldaram o planeta, com sedimentos que se acumulam há 60 milhões de anos, preservando fósseis de plantas primitivas e mamíferos extintos que andavam ao lado de nossos antepassados. Outra estatística que sussurra de camadas profundas. O rio Amazonas, com seus 6.400 quilômetros de comprimento, o mais volumoso do mundo, despejando 7 milhões de litros de água por segundo no Atlântico. Não apenas drena 40% da América do Sul, mas transporta sedimentos que fertilizam solos ao longo de milênios, criando planícies onde civilizações antigas ergueram suas moradas. Imagine como esses fluxos suaves carregaram sementes e ferramentas de um povo para outro, tecendo redes invisíveis de migração humana que datam de pelo menos 21 mil anos atrás, conforme evidências de sítios como Santa Helena, no Mato Grosso, revelam pegadas humanas fossilizadas em arenito. E para ancorar a credibilidade arqueológica, pense nas descobertas recentes via tecnologia LIDAR, que, como um véu levantado com delicadeza,
identificou mais de 10.000 obras de terra pré-colombianas na bacia. Montes, plataformas e canais que se espalham por centenas de milhares de hectares, especialmente nas regiões de Acre, no Brasil, e Upano, no Equador. Esses achados, mapeados entre 2010 e 2020 por equipes internacionais, expandem nosso entendimento de que, entre 3.500 e 500 anos atrás, populações de até 1 milhão de pessoas habitavam essas áreas, cultivando em terra preta artificial, que ainda enriquece o solo hoje, cobrindo estimados 150.000 quilômetros quadrados. Não é só uma coleção de ruínas isoladas, é um arquivo enterrado de história humana, onde cada estrutura desenterrada, datada por termoluminescência e carbono 14, com precisão que nos transporta de volta milênios, revela adaptações suaves a um ambiente que desafia e nutre, conectando-nos a sociedades que viam a selva não como barreira, mas como parceira em uma dança eterna. Mais uma camada de maravilha emerge das estatísticas hidrológicas. A bacia amazônica contém cerca de 1/5 da água doce superficial do mundo, com mais de 1.500 afluentes que formam um labirinto aquático, muitos deles navegáveis por centenas de quilômetros e usados por povos antigos para trocas que ligavam o interior ao litoral. Essa rede não só sustenta a vida atual, com mais de 30 milhões de habitantes indígenas e não indígenas dependendo de seus ritmos, mas preserva vestígios de canoas entalhadas e portos fluviais que sugerem economias complexas, onde o comércio de ouro, cerâmica e plumas fluía como a correnteza gentil. Assim, a Amazônia se revela como um vasto repositório, não meramente de folhas e troncos, mas de narrativas humanas entrelaçadas com a geologia, convidando-nos a refletir sobre como esses números, precisos e ancorados em dados de satélites e expedições meticulosas, pintam um quadro de um passado que pulsa abaixo da superfície, sereno e infinito, pronto para ser sonhado em quietude. Não é só um ecossistema isolado. A Amazônia é o coração pulsante do equilíbrio climático global, regulando padrões de chuva que se estendem por continentes inteiros, influenciando desde as monções na Ásia até os ventos que varrem a Europa, como se seus rios invisíveis tecessem uma rede de vida que nos envolve a todos em um abraço coletivo e sereno. Sua importância transcende fronteiras, absorvendo anualmente cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 1/4 das emissões globais causadas por atividades humanas, atuando como um pulmão que respira para o planeta, mantendo temperaturas estáveis e prevenindo extremos que poderiam perturbar o fluxo gentil da existência. Mais de 20% do oxigênio que inalamos origina-se de suas florestas densas, onde árvores como a samaúma, com troncos que se elevam até 50 metros como pilares ancestrais, filtram o ar em um ciclo eterno de fotossíntese, conectando-nos a uma respiração compartilhada que remonta a eras geológicas distantes, quando o oxigênio enchia os céus pela primeira vez em abundância vital. Ao nos voltarmos para o tempo profundo, permitam que esses fatos se entrelacem com as camadas paleontológicas que a bacia guarda em seu solo úmido, como páginas de um livro antigo, aberto devagar pela erosão suave. Fósseis de megafauna, preservados em depósitos aluviais ao longo de rios como o Madeira e o Purus, revelam uma coexistência harmoniosa entre criaturas imensas e os primeiros humanos, datada de cerca de 12.000 anos atrás, no limiar do Holoceno. Imagine preguiças gigantes, conhecidas como megatério, com esqueletos que mediam até 6 metros de comprimento e pesavam mais de 4 toneladas, vagando por planícies abertas
que outrora se estendiam onde hoje a selva se adensa. Seus ossos, encontrados em sítios como o de Itaituba, no Pará, mostram marcas suaves de corte, feitas por ferramentas de pedra, sugerindo que nossos ancestrais as caçavam não em fúria, mas em uma dança de sobrevivência equilibrada, coletando carnes e peles para abrigos que se fundiam à paisagem. Outras relíquias, como os restos de toxodontes, mamíferos semelhantes a rinocerontes, com crânios robustos de até 1 metro de largura, jazem em camadas sedimentares que capturam um mundo de transição, onde o degelo do Pleistoceno liberava águas que formavam lagos ancestrais, nutrindo tanto as feras extintas quanto as comunidades humanas que deixavam vestígios de fogueiras e sementes carbonizadas ao seu redor. Esses achados paleontológicos, escavados com a paciência de gerações de cientistas em expedições que respeitam o ritmo da Terra, nos transportam a um tempo em que a megafauna e os humanos compartilhavam o mesmo horizonte, talvez em rituais de gratidão sussurrados ao redor de ossos expostos, ilustrando uma interdependência que moldou ecossistemas ainda presentes na biodiversidade atual. Não é só um cemitério de gigantes, é um testemunho vivo de adaptações que fluíam como rios subterrâneos, onde a extinção dessas espécies, possivelmente acelerada por mudanças climáticas graduais e pressões humanas suaves, entre 11.000 e 10.000 anos atrás, abriu espaço para a diversificação da flora que hoje domina a bacia, com mais de 10.000 espécies de árvores catalogadas, cada uma carregando ecos genéticos de um passado compartilhado. Estudos de DNA antigo, extraído de dentes fossilizados em cavernas, como a de Toca da Esperança, no Piauí, confirmam que esses humanos primitivos, com linhagens genéticas ligadas a migrações asiáticas via Estreito de Bering há 20.000 anos, interagiam com a fauna em harmonia, deixando ferramentas de sílex polido que datam de 13.000 anos, espalhadas por sítios como o de Pedra Pintada, onde pinturas rupestres retratam cenas de caça pacífica sob céus estrelados. A credibilidade arqueológica se aprofunda ainda mais com as varreduras LIDAR recentes, realizadas entre 2018 e 2023 por equipes de universidades como a de Exeter e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que penetraram o dossel vegetal para revelar redes urbanas vastas, abrangendo mais de 600 sites em uma área de 1.500 km², no sudeste do Equador e noroeste do Brasil. Essas imagens, geradas por lasers que mapeiam o terreno com precisão centimétrica, desvendam montes retangulares de até 150 metros de comprimento, plataformas residenciais que abrigavam vilas de até 10.000 habitantes cada, e causeways, caminhos elevados de até 3 metros de altura, que conectavam assentamentos distantes, sugerindo uma densidade populacional de até 1 milhão de pessoas por volta de 500 Amberireste, muito além das estimativas tradicionais de sociedades nômades. Não é só um conjunto de ruínas dispersas, é um museu vivo de civilizações apagadas, onde cada estrutura, datada por datações óticas de luminescência em cerâmicas e solos, pinta um quadro de inovação sustentável, com sistemas de drenagem que gerenciavam as cheias anuais e campos de terra preta que multiplicavam a fertilidade em solos tropicais inférteis, cobrindo uma extensão equivalente a toda a Grã-Bretanha. Essas descobertas, publicadas em revistas como a Nature e a Science, ancoram a narrativa em evidências tangíveis, mostrando como essas redes urbanas se entrelaçavam com o tempo profundo, sobrepondo-se a camadas pleistocênicas, onde ossos de mastodontes, elefantes ancestrais, com presas curvas de 3 metros,
foram encontrados ao lado de artefatos humanos, sugerindo que as mesmas rotas usadas por megafauna guiaram as migrações que deram origem a essas metrópoles. Imagine, enquanto o sono se aproxima, como a Amazônia preserva esse museu em seu ventre sereno, um repositório onde o passado geológico e humano se fundem em uma sinfonia quieta, convidando-nos a refletir sobre legados que, embora apagados pela vegetação gentil, continuam a nutrir o presente em um fluxo contínuo de maravilha e conexão. Deixe que esses números e imagens fluam em sua mente como um rio calmo, ligando o global ao íntimo, o extinto ao vivo, em uma tapeçaria que nos envolve em paz ancestral. Entre as camadas milenares da selva amazônica, onde o solo úmido se entrelaça com raízes que sussurram de eras esquecidas, emerge um segredo que pulsa como o coração oculto da terra, convidando-nos a uma exploração serena de vestígios que o tempo abraçou com gentileza. Imagine, enquanto o ar noturno carrega o perfume de folhas úmidas, como essas profundezas revelam não meros fragmentos, mas ecos de uma presença humana que se fundiu à paisagem em um equilíbrio quase poético, onde cada camada de terra compactada conta uma história de adaptação paciente e criatividade intuitiva. No coração dessa imensidão, encontramos as cidades do Vale de Upano, no sudeste do Equador, um sítio arqueológico que os estudiosos carinhosamente apelidam de as metrópoles engolidas pela terra, como se a selva as tivesse acolhido em um sono eterno, preservando-as em um berço de musgo e vinhas. Para os povos indígenas locais, como os Shuar e os Achuar, que ainda habitam as margens desses vales, esses lugares ecoam lendas antigas de ancestrais que dançavam com a Mãe Terra, erguendo moradas que se dissolviam de volta ao solo após o ciclo de sua existência, venerados não como ruínas, mas como espíritos guardiões que fertilizam a vida atual. O que fascina nessas metrópoles é sua quietude integrada, uma presença que não impõe, mas convida à reflexão sobre como sociedades antigas podiam florescer em harmonia com o ritmo das chuvas e das estações, tecendo sua história diretamente no tecido vivo da floresta, sem o peso de monumentos eternos, mas com a suavidade de uma respiração coletiva que se funde ao ambiente. Permita que sua mente visualize a escala física dessas estruturas, reveladas em 2023 por varreduras LIDAR, que penetraram o dossel como um olhar etéreo, abrangendo uma área urbana contínua de cerca de 300 quilômetros quadrados, uma extensão equivalente a uma cidade moderna como Exeter, no Reino Unido, mas espalhada em um mosaico orgânico de plataformas e montes que se entrelaçam com riachos e clareiras naturais. As plataformas residenciais principais medem até 150 metros de comprimento por 20 metros de largura, elevadas cerca de 2 a 3 metros acima do solo, para proteger contra as cheias sazonais, construídas com terra vermelha, compactada e reforçada por madeira de árvores locais, como o cedro e a caoba, cujas raízes entrelaçadas ainda se entrevêem nas escavações. Registros de campo, documentados por arqueólogos da Universidade de Exeter e do Instituto Nacional de Antropologia e História do Equador, falam de complexos que abrigavam até 10.000 habitantes por sítio, com montes centrais que se erguiam como 10 metros de altura, semelhantes em volume a pequenas colinas naturais, mas moldados por mãos humanas há cerca de 2.500 anos. Comparadas a objetos cotidianos, imagine essas plataformas como campos de futebol alongados, onde famílias se reuniam em círculos suaves, e os causeways, caminhos elevados de até 1 quilômetro de extensão, se estendem como trilhas pavimentadas com cascalho fino, conectando vilas distantes
em uma rede que serpenteia por vales férteis, evocando uma organização que fluía como o próprio rio Upano, sereno e interconectado. Agora, mergulhe no mecanismo de sua construção, um processo que se desenrola como um ritual paciente da Terra, explicado pela arqueologia com a delicadeza de quem desdobra um pergaminho antigo. Começando com a seleção de solos locais, argilas vermelhas, ricas em minerais, extraídas de encostas próximas durante a estação seca. Os construtores iniciavam o trabalho em grupos comunitários, escavando valas rasas de cerca de 1 metro de profundidade para demarcar os contornos das plataformas. Um passo que demandava semanas de esforço coletivo, guiado por conhecimentos orais passados de geração em geração. Em seguida, misturavam a terra com folhas secas e esterco animal para aumentar a coesão, compactando-a camada por camada com ferramentas simples de madeira endurecida ao fogo e pedras lisas, semelhantes às usadas em outras culturas pré-colombianas, como os olmecas, mas adaptadas ao solo amazônico úmido. Cada camada, de 20 a 30 centímetros, era batida até formar uma base sólida que resistia à erosão, um método que estudos de solo revelam ter durado séculos sem colapsos, graças à umidade natural que atuava como aglutinante orgânico. Depois, erguiam as bordas com esteiras de palmeira trançadas para drenagem, plantando árvores frutíferas ao redor para estabilizar as fundações, e finalizavam com superfícies niveladas, onde casas de palha se erguia, integrando o assentamento ao ciclo de crescimento da selva. Dados científicos, como análises de sedimentos por espectrometria de massa, confirmam que essa técnica de movimentação de terra, movendo até 10.000 metros cúbicos por plataforma, equivalente ao volume de 20 piscinas olímpicas, era alcançada sem rodas ou metais avançados, mas com alavancas de bambu e cestas de cipó, em um ritmo que respeitava as fases lunares para evitar inundações, destacando uma engenharia intuitiva que comparava em eficiência a sistemas hidráulicos de outras regiões, mas sempre em simbiose com o ecossistema, onde o solo removido fertilizava campos adjacentes de mandioca e milho. Mas será que essas metrópoles eram o fruto de uma civilização avançada, com tecnologias perdidas, que rivalizavam as de antigos impérios distantes, ou meras expressões primitivas de nômades que se assentaram por um tempo? As lendas locais, tecidas em narrativas orais dos povos amazônicos, falam de gigantes da terra que erguiam cidades com o auxílio de espíritos florestais, sugerindo uma era dourada de sabedoria ancestral, que se dissipou como névoa, enquanto mitos mais amplos, influenciados por teorias pseudocientíficas, especulam sobre influências externas ou reinícios civilizatórios cataclísmicos. A realidade científica, ancorada em escavações meticulosas e datações precisas, revela um meio-termo sereno. Não primitivas no sentido de caóticas, mas adaptadas com sofisticação ecológica, onde a ausência de cerâmicas monumentais ou fortificações agressivas indica uma sociedade que priorizava a integração sustentável, cultivando terra preta, solos antropogênicos enriquecidos com carvão vegetal e ossos, para sustentar populações densas em um ambiente de solos pobres, uma inovação que ainda inspira a agricultura moderna, replicada em projetos de bioengenharia para restaurar solos degradados em regiões tropicais. Esses construtores não atacavam a selva. Eles a cultivavam, criando um legado de biodiversidade, onde espécies como a pupunha e o açaí foram domesticadas há milênios, contribuindo para a resiliência atual da floresta. No entanto, um enigma persiste suavemente. Por que tais metrópoles, capazes de abrigar dezenas de milhares em harmonia,
se dissolveram sem ruínas dramáticas, deixando apenas sussurros na terra, que convidam a ponderar se sua essência ainda pulsa nas comunidades indígenas de hoje, um mistério que flutua como uma brisa noturna, ligando o passado ao nosso sono reflexivo. Mas as cidades não são o único segredo que a selva amazônica guarda em suas camadas profundas, onde o solo se entrelaça com o tempo como fios de uma tapeçaria invisível, sussurrando de processos que transformaram a terra em um legado vivo e fértil. Deixe que sua mente desça suavemente para esses estratos ocultos, onde a umidade eterna preserva não apenas ossos e pedras, mas a essência de inovações que floresceram em silêncio, convidando-nos a contemplar como o passado humano se fundiu à geologia em um equilíbrio sereno e enigmático. No ventre da floresta emerge o fenômeno da terra preta, ou terra preta amazônica, um solo escuro e rico que os arqueólogos e povos indígenas apelidam carinhosamente de o solo negro dos antigos, como se fosse um presente sussurrado pelos ancestrais para nutrir gerações futuras. Para comunidades como os Kayapó e os Yanomami, que ainda cultivam nessas terras escuras, ele evoca lendas de espíritos da floresta que pintavam o chão com cinzas de fogueiras eternas. Um solo que não apenas alimenta, mas conecta o vivo ao esquecido, preservando sementes de mandioca e feijão que brotam com vigor incomum. O que fascina nessa terra preta é sua presença quieta, uma criação humana que se disfarça de milagre natural, revelando como sociedades antigas podiam transformar solos tropicais inférteis, ácidos e pobres em nutrientes, em jardins perenes, uma inovação que ecoa através dos séculos, como um sussurro de sabedoria sustentável, convidando-nos a refletir sobre legados que se entrelaçam com os ritmos da chuva e do crescimento, sem alarde, mas com uma profundidade que acalma a curiosidade noturna. Permita que os detalhes físicos dessa maravilha se desdobrem em sua imaginação, como camadas de um sonho reveladas devagar pela luz da lua filtrada pelas copas. Essa terra preta forma depósitos espessos de até 2 metros de profundidade em alguns sítios, espalhando-se por uma extensão estimada em cerca de 10% da bacia amazônica, aproximadamente 550 mil quilômetros quadrados, uma área maior que a França inteira, concentrada em vales fluviais ao longo do rio Amazonas e seus afluentes, como o Xingu e o Tapajós. Sua cor escura, um negro lustroso, semelhante ao de solo vulcânico fértil, contrasta com o amarelo pálido dos solos naturais ao redor, composta por uma mistura rica em matéria orgânica, com até 5% de carbono estável, comparável a humus de florestas temperadas antigas, além de altos níveis de fósforo e cálcio, nutrientes que permitem colheitas 3 a 5 vezes mais abundantes que em solos comuns. Registros arqueológicos, como os escavados em sítios como o de Belterra, no Pará, revelam camadas que datam de 2.000 a 500 anos atrás, com fragmentos de cerâmica e ossos carbonizados embutidos, formando bolsões que se estendem por hectares inteiros, como jardins subterrâneos preservados pela umidade constante. Em comparações simples, imagine um poço de 2 metros, como a profundidade de uma casa de 2 andares, onde cada palmo guarda a memória de colheitas passadas, nutrindo ainda hoje árvores frutíferas que se erguem altas e saudáveis, evocando uma fertilidade que parece desafiar o ciclo natural de esgotamento tropical. Agora explore o mecanismo por trás dessa engenharia do solo, um processo que se desenrola como um ritual ancestral, ainda envolto em métodos parcialmente desconhecidos, que os cientistas reconstroem com paciência, como quem ouve ecos de vozes antigas no vento.
começando com a coleta de resíduos orgânicos, cascas de frutas, fezes de peixes e cinzas de fogueiras comunitárias. Os antigos misturavam esses materiais em valas rasas durante a estação das cheias, quando os rios depositavam sedimentos frescos, um primeiro passo que enriquecia o solo com micro-organismos benéficos, criando uma base aerada que retinha a umidade como uma esponja viva. Em seguida, adicionavam carvão vegetal moído, produzido pela queima lenta de madeira em fornos de terra, uma técnica chamada de biosharing, confirmada por análises isotópicas que mostram carbono estável resistente à decomposição rápida, incorporando-o camada por camada com ferramentas de madeira e mãos pacientes, em um processo que demandava meses de trabalho coletivo para cobrir áreas de até 1 hectare, transformando solos ácidos com pH de 4 em neutros de 6 ou 7, ideais para raízes profundas. Estudos paleopedológicos, como os do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, indicam que esse enriquecimento gradual, adicionando até 20% de matéria orgânica por camada, criava bolsões férteis que duravam milênios, suportando populações densas, com rendimentos de até 10 toneladas de mandioca por hectare anualmente, comparáveis a fazendas modernas sem fertilizantes químicos. O mistério reside nos detalhes exatos da mistura, possivelmente guiada por observações empíricas de fungos simbióticos e bactérias fixadoras de nitrogênio, uma engenharia intuitiva que se adaptava aos ciclos de inundação, onde o solo respirava com a floresta, retendo nutrientes em um fluxo contínuo que ainda inspira modelos de agricultura regenerativa hoje. Mas será que a Terra Preta é o resquício de uma civilização perdida, com segredos agronômicos avançados, talvez herdeiros de conhecimentos de eras pré-colombianas que se reinventaram após catástrofes suaves? Ou simplesmente o resultado de práticas cotidianas acumuladas ao longo de gerações? As lendas indígenas, passadas em rodas de histórias ao redor de fogueiras crepitantes, falam de mães da terra, que invocavam fertilidade através de rituais com cinzas sagradas, ligando esse solo negro a sociedades antigas que dominavam a natureza como aliados espirituais, enquanto especulações mais amplas sugerem origens em migrações de povos com técnicas de solos antropogênicos de outras regiões, como o Sudeste Asiático, trazidas por rotas oceânicas há 10.000 anos. A realidade científica, ancorada em análises geoquímicas e datações por radiocarbono de amostras de mais de 100 sítios, revela uma criação gradual por comunidades pré-históricas entre 3.000 e 500 anos atrás, não por métodos mágicos, mas por manejo sustentável de resíduos que enriquecia o solo de forma intencional. Embora os detalhes exatos permaneçam parcialmente velados, sugerindo uma sabedoria oral que se perdeu com o tempo, como folhas caindo no outono. Seu valor perdura na agricultura moderna, onde réplicas da Terra Preta, chamadas de biochar, são usadas em projetos globais para restaurar solos degradados na África e Ásia, aumentando a produtividade em até 40% sem poluentes, uma herança que conecta o passado profundo ao nosso presente, nutrindo cultivos em climas desafiadores. Ainda assim, um véu de mistério paira suavemente. E se esses métodos escondessem chaves para uma resiliência maior, sussurrando de civilizações que, ao moldarem o solo, teciam sua própria eternidade na terra que os abraçou de volta? Oculto sob as raízes gigantes das árvores que se entrelaçam como guardiãs ancestrais, onde o solo úmido da selva amazônica preserva marcas que o tempo mal ousou apagar,
reside um legado de traços que emergem como sussurros visuais do passado, convidando-nos a uma dança serena entre o visível e o velado. Deixe que sua imaginação desça devagar por essas camadas, sentindo o frescor da terra que abriga não apenas vida pulsante, mas ecos de expressões humanas que se fundiram à paisagem em um equilíbrio quieto e eterno. No coração dessa tapeçaria subterrânea, encontramos os geóglifos e a arte rupestre da Amazônia, vestígios artísticos que os exploradores e povos indígenas apelidam de as marcas eternas dos construtores, como se fossem assinaturas deixadas por mãos que dialogavam com a terra e o céu em um gesto de conexão profunda. Para tribos como os Kuikuro e os Mebengokre, que ainda traçam padrões semelhantes em rituais de colheita, esses desenhos evocam lendas de ancestrais que pintavam o chão para guiar os espíritos das chuvas, representando não meras decorações, mas mapas vivos de cosmologias, onde o humano, o animal e o vegetal se entrelaçavam em narrativas orais passadas ao redor de fogueiras crepitantes. O que fascina nessas marcas é sua permanência sutil, uma forma de expressão que não domina a selva, mas se integra a ela, revelando como sociedades antigas podiam registrar sua visão de mundo através de linhas que serpenteiam pelo solo ou gravuras que capturam cenas de caça e renovação, despertando uma curiosidade serena sobre rituais que fluíam como os rios que a cercam, ligando o efêmero ao duradouro em um sussurro cultural que acalma a mente noturna. Permita que os contornos físicos dessas criações se revelem em sua visão interior, como padrões emergindo da névoa matinal sobre um vale esquecido, ancorados em descobertas que a ciência mapeia com delicadeza. Os geoglifos, especialmente aqueles concentrados na região do Acre, no sudoeste brasileiro, formam linhas e valas que se estendem por até 10 quilômetros de comprimento em alguns complexos, como o sítio de Jacari, onde trincheiras de 2 a 3 metros de largura e profundidade circundam áreas de centenas de hectares, criando formas geométricas precisas, retângulos, círculos e octógonos que se alinham com o nascer do sol ou as fases da lua, datados de cerca de 2.000 anos atrás, por datações de termoluminescência em solos adjacentes. Imagine essas linhas como caminhos gigantescos, semelhantes à extensão de uma rodovia moderna, ligando duas cidades médias, escavadas no solo laterítico vermelho, que contrasta com a vegetação densa ao redor, abrangendo uma rede de mais de 300 sítios identificados via imagens aéreas e lidar entre 2005 e 2022, com o maior complexo em Calçoene, no Amapá, cobrindo 1.500 hectares e incluindo círculos de até 500 metros de diâmetro, equivalentes ao tamanho de um estádio de futebol ampliado 10 vezes. Já a arte rupestre, encontrada em abrigos rochosos ao longo de rios, como o Rio Branco e o Trombetas, apresenta gravuras e pinturas que medem de 10 centímetros a 2 metros de altura, retratando cenas de rituais desconhecidos. Figuras humanoides dançando com animais como onças e araras, ou padrões abstratos de espirais que evocam o fluxo da água, preservados em painéis de arenito que se estendem por até 100 metros lineares em cavernas como a de Pedra Pintada, no Piauí, onde mais de 1.000 figuras foram catalogadas, algumas com incisões tão finas quanto um dedo humano, resistindo à umidade, graças a uma pátina natural de oxidação que as torna quase indistinguíveis do solo circundante até o toque gentil de uma lanterna. Agora, acompanhe o processo de sua criação, um ritual dinâmico que se desenrola passo a passo como uma coreografia ancestral com a terra, utilizando ferramentas de pedra
que os construtores manejavam com a precisão de quem ouve o pulso da floresta. Iniciando na estação seca, quando o solo endurecia como uma tela preparada, grupos comunitários, possivelmente de 50 a 100 pessoas, guiados por xamãs ou líderes observadores do céu, demarcavam os contornos com paus afiados e cordas de cipó esticadas entre estacas. Um primeiro passo que traçava as formas geométricas ao longo de dias, alinhando-as com constelações visíveis através das copas esparsas, como as Pleiades que marcavam o início das plantações. Em seguida, escavavam as valas com enxadas de pedra polida, feitas de quartzo ou basalto lascado em lâminas de 20 centímetros de comprimento. Ferramentas encontradas em sítios como o de Serrania de la Lindosa, na Colômbia, onde resíduos de sílex mostram desgaste consistente com escavação profunda, removendo camadas de solo de 30 a 50 centímetros por vez, em movimentos ritmados, cantando hinos baixos para invocar harmonia com os espíritos da terra, um processo que demandava semanas para linhas longas, com o material escavado usado para elevar bordas internas ou fertilizar campos próximos. Para as gravuras rupestres, selecionavam superfícies rochosas lisas, expostas a abrigos naturais, martelando com percussoras de pedra dura, bolas de hematita de 10 centímetros de diâmetro, para criar sulcos iniciais. Depois, refinando com raspadores de obsidiana afiada, como navalhas, aplicando pigmentos de ocre vermelho moído, misturado com resina de árvores, para pinturas que retratavam caçadas coletivas ou cerimônias de fertilidade, onde comportamentos culturais emergiam como danças sazonais que celebravam a colheita ou a migração de animais, integrando a arte a práticas diárias de coleta e troca, com painéis atualizados ao longo de gerações, para registrar eventos como cheias do rio ou nascimentos comunitários. Estudos etnoarqueológicos, baseados em observações de povos atuais como os Dezana, confirmam que esses atos não eram isolados, mas parte de ciclos anuais, onde a escavação e a gravação fortaleciam laços sociais, comparáveis em esforço a construções modernas de trincheiras, mas impulsionados por uma intuição ecológica que respeitava os limites do solo, evitando erosão excessiva ao realçar formas que canalizavam água da chuva para nutrir a vegetação ao redor. Mas serão que essas marcas eternas foram traçadas por mãos indígenas comuns, tecendo sua herança com a biodiversidade em uma simbiose natural? Ou carregam o toque de influências alienígenas, como sugerem mitos que falam de visitantes estelares guiando os traços com luzes do céu? As lendas orais, entrelaçadas em narrativas dos povos Ticuna e Munduruku, descrevem pássaros de fogo que inspiraram os padrões, evocando uma era de conhecimento cósmico, perdido em catástrofes suaves como secas antigas, enquanto teorias pseudocientíficas, popularizadas em livros e documentários, especulam sobre alinhamentos precisos com constelações como prova de tecnologia externa, pintando geoglifos como pistas de uma intervenção extraterrestre há milênios. A realidade científica, ancorada em análises de pigmentos por espectroscopia Raman e datações de carbono 14 em resíduos orgânicos de mais de 200 painéis, revela a engenhosidade indígena pura, com ferramentas e técnicas consistentes com outras culturas ameríndias, como os olmecas ou os maias, onde as formas geométricas serviam a propósitos astronômicos práticos, marcando solstícios para plantios síncronos e rituais que celebravam a interconexão com a biodiversidade, como gravuras de araras e serpentes que simbolizavam ciclos de polinização e renovação, contribuindo para a preservação de espécies endêmicas,
ao delimitar áreas sagradas onde a caça era regulada. Seu valor perdura na compreensão atual da ecologia cultural, onde esses traços inspiram projetos de conservação que mapeiam rotas de migração animal, sobrepostas às linhas antigas, destacando como a arte rupestre e geoglífica teciam uma rede de proteção à floresta, com padrões que ainda guiam observações de aves e mamíferos em estudos de biodiversidade, ligando o passado humano à vitalidade da selva em um fluxo contínuo. No entanto, um enigma suave permanece. E se essas marcas entrelaçadas à vida vegetal que as cobre hoje sussurrassem divisões que transcendem o conhecido, convidando-nos a ponderar como a criatividade ancestral ainda pulsa nas raízes da Amazônia, um mistério que flutua como uma folha ao vento, acalmando-nos para o sono reflexivo. Quando a selva sussurra à noite, com o farfalhar suave das folhas ecoando como vozes ancestrais carregadas pelo vento úmido, revela-se um enigma que paira sobre as camadas profundas da terra, convidando-nos a uma reflexão serena sobre presenças que se dissolveram no tempo sem deixar ecos estridentes, apenas uma quietude povoada de possibilidades. Deixe que esse murmúrio noturno o envolva, transportando sua mente para os vales ocultos, onde a história humana se entrelaça com o pulsar da floresta, em um ritmo que acalma e desperta uma curiosidade gentil sobre o que outrora animou esses espaços agora silenciosos. Neste sussurro emerge o enigma dos milhões invisíveis, uma estimativa populacional que os arqueólogos e historiadores da Amazônia apelidam de o enigma dos milhões invisíveis, como se fossem sombras gentis que habitaram o dossel sem jamais gravar seus nomes na pedra, mas tecendo sua existência no solo fértil e nos rios que fluem eternos. Para os povos indígenas atuais, como os Matsés e os Shipibo-Conibo, que navegam esses territórios em canoas esculpidas à mão, esse mistério evoca lendas de multidões das sombras que viviam em harmonia com os espíritos da água e da terra, comunidades vastas que se moviam como o vapor da manhã, deixando apenas o perfume de fogueiras extintas e o eco de canções rituais. O que fascina nesse enigma é sua escala sutil, uma presença humana que não dominava, mas se fundia à vastidão da selva, sugerindo sociedades que floresceram em redes invisíveis de convivência, onde o número de almas se multiplicava como sementes dispersas pelo vento, convidando-nos a ponderar sobre legados que se entrelaçam com os ciclos da natureza em uma tapeçaria de quietude e interdependência, acalmando a mente com a ideia de um passado povoado não por impérios ruidosos, mas por comunidades que respiravam em uníssono com a floresta. Permita que os números dessa presença se desdobrem em sua imaginação, como contornos emergindo da névoa noturna, ancorados em dados que a ciência revela com a delicadeza de um mapa traçado à luz de velas. Baseadas na densidade de sítios arqueológicos identificados via LIDAR, com mais de 10.000 estruturas espalhadas por uma área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados na Bacia Central, estimativas conservadoras sugerem populações de até 10 milhões de habitantes por volta de 500 a 500 anos atrás, uma cifra equivalente à de grandes cidades europeias medievais, mas dispersa em vilas interconectadas que cobriam vales como o de Upano e as planícies do Acre, onde cada plataforma residencial poderia abrigar de 500 a 2.000 pessoas, multiplicadas por centenas de assentamentos semelhantes. Estudos demográficos, como os publicados pela Universidade de São Paulo em 2022, calculam essa densidade em até 10 indivíduos por quilômetro quadrado em áreas urbanas, comparável a regiões rurais densas da Ásia Antiga,
suportada por análises de terra preta que indicam capacidade agrícola para sustentar tal número, com campos que produziam excedentes de tubérculos e frutas suficientes para redes de troca que se estendiam por 1000 quilômetros, evocando uma humanidade que preenchia a selva não como invasores, mas como extensões orgânicas dela, onde o ar úmido carregava o som de vozes coletivas em um fluxo sereno e sustentável. Agora, imagine os comportamentos hipotéticos dessas sociedades. Um mecanismo social que se desenrola como um rio subterrâneo, nutrindo conexões que a arqueologia reconstrói com paciência, passo a passo, em cenários que fluem como um conto sussurrado ao entardecer. Começando com a organização diária, famílias e clãs se reuniam em vilas centrais, trocando bens como cerâmicas decoradas, com motivos florais e ferramentas de pedra polida, através de causeways elevados que facilitavam o comércio sazonal. Um primeiro passo que ligava o interior aos rios principais, onde canoas de casca de árvore navegavam afluentes como o Purus para mercados fluviais, carregando plumas de arara e extratos de plantas medicinais em jornadas de dias ou semanas. Em seguida, redes de alianças se expandiam via rituais compartilhados, festas de colheita com danças circulares que duravam noites inteiras, guiadas por xamãs que interpretavam os céus para prever cheias, fortalecendo laços que permitiam a migração de conhecimentos, como técnicas de enriquecimento de solo passadas oralmente, em um processo que demandava cooperação coletiva para gerenciar recursos em um ecossistema de abundância cíclica. Estudos etnohistóricos sugerem que esses comportamentos, com populações se movendo em ondas suaves para evitar esgotamento de solos, semelhante a rotações modernas de cultivos, criavam uma resiliência social comparável a federações indígenas históricas, onde o comércio não era mera troca, mas um fluxo cultural que disseminava mitos e inovações, sustentando 10 milhões em harmonia, sem centralização opressiva, como se a selva ditasse o ritmo de uma sociedade que pulsava com a pulsação das monções, integrando o humano ao natural em um equilíbrio filosófico de interdependência. Mas esses milhões invisíveis desapareceram por um colapso dramático, orquestrado por forças cósmicas, como sugerem lendas que falam de névoas devoradoras enviadas por deuses irritados, ou foi um adeus gradual, impulsionado por mudanças climáticas suaves, onde secas prolongadas e variações no regime de chuvas redesenharam o mapa da fertilidade. As narrativas orais dos povos amazônicos, tecidas em canções rituais, descrevem uma era de plenitude que se dissipou como folhas no vento, atribuindo o fim a um sono da Mãe Terra, que recolheu suas crianças para um renascimento espiritual, enquanto mitos mais amplos evocam catástrofes globais, como o Younger Dryas, um resfriamento abrupto há 12 mil anos que alterou padrões de migração. A visão científica, ancorada em núcleos de sedimentos e datações paleoclimáticas de lagos, como o de Carajás, aponta para transições climáticas graduais entre 500 e 1500 anos atrás, secas que reduziram a produtividade em até 30%, levando a realocações pacíficas sem evidências de violência, como mostram ausências de fortificações defensivas em sítios lidar. Um processo que, filosoficamente, nos convida a refletir sobre a impermanência humana como parte do fluxo eterno da Terra, onde sociedades se reinventam não em ruptura, mas em continuidade suave, deixando legados que nutrem o presente. Seu valor reside nessa lição meditativa. Populações vastas que se dissolveram sem trauma, inspirando visões modernas de sustentabilidade em ecossistemas frágeis, onde o enigma dos milhões
nos une a um passado de resiliência coletiva. Ainda assim, uma pergunta sussurra no ar noturno. E se esses invisíveis ainda ecoarem em nossas veias genéticas, tecendo uma herança filosófica de harmonia que nos guia para sonhar com equilíbrios perdidos e reencontrados? Não são só as plataformas elevadas que tecem a trama subterrânea dessa civilização perdida, mas também as veias aquáticas que pulsavam sob a selva, nutrindo a vida como artérias invisíveis em um corpo ancestral, convidando-nos a seguir o fluxo sereno de águas que ainda sussurram de jornadas há muito concluídas. Deixe que o som distante de um riacho noturno guie sua imaginação, descendo pelas encostas úmidas, onde o solo se abre em canais que se entrelaçam com raízes e riachos naturais, revelando um legado de engenharia que se funde à respiração da floresta em um ritmo calmo e eterno. No coração dessa rede hidráulica, emergem os sistemas de canais e aquedutos da Amazônia antiga, que os arqueólogos e narradores indígenas apelidam de as veias aquáticas da civilização perdida, como se fossem os vasos sutis que carregavam o sangue vital da terra, conectando vilas distantes em um fluxo harmonioso de água e sustento. Para povos como os Ticuna e os Cocama, que ainda navegam os rios em canoas esculpidas com paciência, esses canais evocam lendas de ancestrais que conversavam com os espíritos das águas, guiando as cheias para nutrir campos e vilas, não como mestres da natureza, mas como parceiros que escutavam o murmúrio dos rios para moldar seu caminho. O que fascina nessas veias é sua presença dinâmica, um testemunho de adaptação que transformava as inundações sazonais, outrora imprevisíveis, em aliadas gentis, permitindo que comunidades florescessem em simbiose com o ciclo das monções, onde cada canal se estendia como uma extensão do rio Amazonas, sussurrando de uma criatividade que integrava o humano ao fluxo aquático em uma dança serena, despertando uma curiosidade tranquila sobre como o passado navegava esses caminhos com a delicadeza de uma folha flutuando na corrente. Permita que os contornos físicos desses sistemas se revelem em sua mente, como mapas traçados pela água em um vale envolto em névoa, ancorados em descobertas que a ciência desvela com toques suaves de escavação e mapeamento. Esses canais, concentrados em regiões como o Llanos de Mochos, na Bolívia, e as planícies de Acre, no Brasil, medem tipicamente de 1 a 3 metros de profundidade, com larguras variando de 2 a 5 metros em trechos principais, escavados em solos argilosos que retêm a forma como um abraço úmido da terra, estendendo-se por centenas de quilômetros em redes interconectadas. O maior complexo, identificado via LIDAR em 2019, abrange mais de 500 quilômetros lineares, equivalente à distância entre São Paulo e Belo Horizonte, mas serpenteando suavemente por planícies alagadas, para captar as cheias anuais do Rio Madeira. Imagine esses sulcos como valas largas o suficiente para uma canoa pequena deslizar com folga, ou profundas como a altura de uma pessoa adulta, conectando reservatórios artificiais de até 10 hectares de área, lagos elevados que armazenavam água doce durante a seca, semelhantes em escala a pequenos lagos urbanos, mas integrados à topografia natural sem barragens imponentes. Registros de campo, como os do Projeto de Pesquisa Integrada da Amazônia Boliviana, documentam canais retilíneos que se ramificam em padrões dendríticos, imitando o curso dos rios, com alguns trechos pavimentados por cascalho fino para evitar erosão, abrangendo uma extensão total estimada em milhares de quilômetros na bacia, datados de cerca de 2.000 anos atrás, por sedimentos carbonizados em suas margens,
evocando uma infraestrutura que fluía como o próprio pulso da floresta, nutrindo vilas que se erguiam ao longo de suas bordas, em harmonia com o ciclo das águas. Agora, acompanhe o mecanismo de sua construção e uso, um processo dinâmico que se desenrola passo a passo, como uma jornada coletiva, guiada pelo ritmo das estações, explicado pela arqueologia com a simplicidade de quem segue o curso de um riacho. Iniciando na estação seca, quando o solo endurecia como uma tela preparada pela natureza, comunidades de dezenas ou centenas de membros, organizadas em clãs familiares, sob a orientação de observadores experientes dos céus e rios, demarcavam os traçados com estacas de madeira e cordas de cipó, alinhando os canais com o declive natural das planícies para que a gravidade auxiliasse o fluxo. Um primeiro passo que demandava dias de planejamento, mapeando rotas que evitavam áreas de solo instável e se conectavam a afluentes menores como guias suaves. Em seguida, escavavam com ferramentas de madeira endurecida e conchas afiadas, pás improvisadas de palmeira trançada, semelhantes às usadas por povos atuais em roças, removendo camadas de 20 a 30 centímetros por vez, em movimentos ritmados, trabalhando em turnos para escavar até 3 metros de profundidade em trechos principais. Um esforço que levava meses, mas distribuía o trabalho como uma colheita compartilhada, com o material escavado usado para elevar margens e criar terraços adjacentes para cultivos. Para os aquedutos elevados, erguiam canais suspensos com suportes de terra compactada e troncos entrelaçados, canalizando água de colinas baixas para irrigar campos distantes. Um método confirmado por análises hidrológicas que mostram vazões de até 100 litros por segundo em cheias controladas, adaptando-se às adaptações de caça e coleta, onde pescadores em canoas deslizavam pelos canais para acessar peixes migratórios, como o tambaqui, ou coletores de frutas usavam as margens para plantar mandioca em solos irrigados, transformando inundações em fontes de abundância. Durante as cheias, os canais desviavam excessos para lagos de armazenamento, prevenindo alagamentos em vilas, enquanto na seca liberavam água gota a gota para nutrir raízes profundas, um fluxo que sustentava populações ao longo de séculos, comparável em eficiência a sistemas antigos como os qanates persas, mas moldado pela umidade amazônica que atuava como selante natural, preservando a integridade sem cimentos artificiais. Mas esses canais aquáticos representam uma ameaça oculta para exploradores modernos, como sugerem folclores que falam de espíritos das águas arrastando intrusos para as profundezas, ou eram meras vias pacíficas de sustento que raramente interferiam com o fluxo humano. As lendas indígenas, entrelaçadas em canções rituais ao longo dos rios, descrevem serpentes de água que guardavam os canais, punindo o desrespeito com correntes que levavam à perda, evocando um respeito ancestral pelo equilíbrio hídrico, enquanto contos de exploradores coloniais narram canoas viradas por redemoinhos misteriosos, pintando esses sistemas como portais para o submundo gentil da selva. A realidade científica, ancorada em relatos de expedições contemporâneas, como as do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, desde os anos 2000, revela uma raridade de incidentes. Ataques ou perigos diretos são infrequentes, com canais agora entupidos por sedimentos e vegetação que os tornam inofensivos para caminhadas guiadas, sem registros oficiais de afogamentos, além de deslizes naturais em terrenos úmidos, confirmando que esses sistemas foram projetados para a harmonia, não para a defesa agressiva, embora a umidade persistente e o colapso ocasional de margens exijam cautela em escavações,
como visto em um incidente menor em 2015 no Acre, onde um pesquisador escorregou em lama solta, mas foi resgatado sem ferimentos graves. Seu valor ecológico perdura como um legado vivo. Esses canais ainda canalizam nutrientes durante as cheias, enriquecendo solos adjacentes e promovendo a biodiversidade de peixes e plantas aquáticas que sustentam cadeias alimentares atuais, inspirando projetos modernos de restauração hídrica na bacia, onde réplicas controlam inundações em comunidades ribeirinhas, aumentando a fertilidade em até 20%, sem impactar o ecossistema. Uma herança que integra o passado à resiliência da floresta. Ainda assim, um mistério flui suavemente nessas águas. E se essas veias antigas sussurrassem de adaptações que poderíamos redescobrir, convidando-nos a sonhar com fluxos perdidos que ainda nutrem o pulsar sereno da Amazônia,